No episódio de hoje, eu vou conversar com a Sofia Garcia, que é consultora comercial de serviços de TI. Nós vamos explicar para você qual é o processo comercial que você precisa executar para prospectar e fechar clientes. Vamos falar sobre mentalidade, sobre mindset para te ajudar a vender de fato. E claro, ela vai trazer algumas técnicas que ela usa muito relacionado ao relacionamento com o cliente para otimizar venda de serviços de TI. Então fica conosco até o final desse episódio, porque eu tenho certeza que você vai ter insights poderosos. Tamo junto? Roda a vinheta, vamos começar. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou Leandro Munhoz e hoje estamos começando mais um Zip. Eu tenho a felicidade de receber a Sofia, ela que já trabalha com TI há muito tempo e hoje é consultora comercial na Fluir Soluções de TI. E também veja só você, sommelier. Exatamente, a Sofia ela é amante de um bom vinho. Inclusive ela já empreendeu na área, já teve uma empresa chamada Vinharte, onde ela ensinava as pessoas a deliciosa arte de tomar um vinho. Sofia, seja muito bem-vinda ao Papo de Vendedor. Pô, Leandro, obrigada pelo convite de estar aqui participando hoje do episódio com você. Queria lembrar que estar aqui hoje é a concretização de um objetivo, porque anteriormente a minha trajetória com os supervendedores começou como ouvinte, depois como aluna, mais recentemente agora no programa de aceleração da Turma 10, e estar aqui como uma convidada é exatamente aquilo que eu disse que eu iria fazer quando eu entrei na turma, né? Eu até comentei É com a verdade. Luciane que eu ainda iria participar do podcast. Então eu estou É aqui hoje verdade. e agradeço demais essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. Muito bom, seja bem-vinda. A gente sempre tem muito carinho pelos nossos alunos do programa de aceleração, né? E a gente sempre fica de olho em quem mais participa, em quem mais procura, né? Se expõe, faz os exercícios. E eu lembro muito de você, assim, nas primeiras aulas, você, assim, né, meia tensa, meia, né, em cima do muro e tudo mais. E eu lembro que nas nossas reuniões internas, assim, às vezes a gente repassando cada aluno, porque a gente se preocupa com cada um de vocês, tá? Repassando e tal. Eu lembro quando a gente foi falar sobre você, eu falei assim, ó, a Sofia vai explodir, cara, ela vai estourar, porque ela tá se colocando num lugar que tá tirando ela da zona de conforto, né? Eu lembro nitidamente na primeira aula, a aula de mentalidade, você super incomodada e tal. E eu acho que a parte de comportamento e mentalidade foi uma das que você mais curtiu, né, Sofia? Com toda certeza. Vendas não foi agora que eu comecei a fazer, eu já tive, né, outras experiências antes, mas o Tá. que realmente eu posso dizer que mais foi a mudança maior, mais significativa no processo foi a questão da mentalidade, sim. E uma coisa que poucos cursos e formações abordam, que é a questão da inteligência emocional aplicada a vendas. Então, foi ali realmente que eu consegui abrir a minha mente para todos os processos comerciais, todas as fases da etapa de um funil de vendas, e aquilo ali foi realmente o que virou a chave, né? Para que eu Show. conseguisse entender a venda em si como um mecanismo, né? Como um ecossistema. E poder desempenhar uma alta performance em vendas. Né? É isso aí. E para estar aqui no Papo de Vendedor, né, tem que conquistar o tá pago, né, Sofia? Tem que conquistar É o o tá tapago e pago. tem que ter história, né? Tá pago é que desbloqueia o convite, cara. A gente sempre fala isso pra É isso turma aí. e a gente fica muito feliz de gravar Isso com aí. vocês aqui, de trazer a história de vocês, né? E hoje a gente vai falar sobre como vender serviços de TI, porque essa é a sua vida, né, Sofia? No entanto, eu não comecei vendendo serviços de TI. Né? Tá. A minha primeira experiência foi lá aos 14 anos, né, quando eu comecei com atendimento ao público. Né, era bem jovem ainda e já caí nessa área que é tão desafiadora, que é atendimento de pessoas. E eu fui Uhum. evoluindo nessa parte até chegar ali no setor de viticultura, né, turismo enológico. Então eu fui guia turística também, sempre focado nessa parte de atendimento ao público.
E eu comecei a me familiarizar assim com a TI como uma carreira, mais aproximadamente Hum. quando eu tinha uns 17, 18 anos. Então eu já era assim muito nova, aquela pessoa que se interessava em abrir coisa, desmontar computador, abrir dispositivo, gostava muito de tecnologia já naquela época, então tudo que era relacionado à informática já me chamava atenção, por mais que eu ainda não trabalhasse com aquilo, né? Eu ainda não entendesse Uhum. como que seria um mercado de TI como uma carreira. Então, Uhum. ali pelos meus 17, 18 anos, eu ingressei de cabeça assim nesse mercado e estamos aí até hoje. Que legal, que legal. E para você, né, o que que caracteriza serviços de TI? Serviço de TI nada mais é do que a aplicação do conhecimento técnico, né, e do conhecimento sobre os negócios que faz com que as empresas criem, gerenciem, otimizem, né, todo o acesso das informações e dos processos do negócio. Então, na verdade, é Tá. algo que é muito simples, porém muito subestimado. E a gente pode dividir serviços de TI em várias áreas, né? Então, a gente pode dividir ali infraestrutura, né, na parte de data centers, servidores, computadores, dispositivos. A gente pode dividir em telecomunicações, né, na parte de telefonia, redes, conectividade. A parte mais essencial, que é a parte de segurança, né, onde a gente coloca ali tudo que é relacionado a firewall, antivírus, backup, LGPD, a própria cibersegurança, que é uma tendência muito forte agora para 2025. A gente tem a parte da produtividade, que entraria ali os suítes de escritório, hospedagem, e-mail, programas em geral, até o próprio outsourcing de TI, que é muito conhecido como o famoso helpdesk, né, o suporte técnico, né, a parte de microinformática, atendimento ao usuário. E temos também, dentro dessa parte de serviços, a parte de desenvolvimento, né? Então, a Pô, parte de software, a parte de SaaS. Então, tem muita coisa dentro desse leque de serviços de TI. Então, a gente pode hum. atuar em várias áreas dentro disso, né? Hoje, eu atuo com a parte de terceirização e voltada para infra, segurança, né? Tudo que é aquilo essencial para o negócio das empresas mesmo. Tá. E para você, se você pudesse descrever os principais desafios de se trabalhar com serviços de TI, o que que você falaria? Na minha visão e com a minha experiência, eu posso dizer assim que o maior desafio é a integração dos serviços com as necessidades do negócio de uma empresa. Porque, como eu disse, é um Tá. leque muito grande, mas nem toda empresa vai precisar de tudo isso que eu acabei de falar agora, né? Então, tem muitas empresas que contratam serviços de TI terceirizado, né, sem entender realmente se eles precisam daquilo ou do que eles precisam, né? Então, muitas vezes a gente pode acabar vendendo ali serviços e soluções que não tem nada a ver com o fit cultural da empresa, ou com a necessidade, ou com o problema que eles estão enfrentando e acabar atrapalhando, né? Sobrecarregar, né, o negócio de uma empresa com esse excesso. Então, falando agora comercialmente, é fundamental que a gente entenda o contexto do negócio, primeiro de tudo, saber de cabo a rabo o negócio do cliente, de fato entender o mercado que ele está atuando, né, e trazer uma solução personalizada. Isso eu falo de produto e falo de serviço, né, e não oferecer Tá. coisas genéricas, que é o que a gente costuma ter no mercado hoje em dia. E você hoje no teu dia a dia, você cuida desde a prospecção ao fechamento? Como é que funciona a tua dinâmica interna aí da Fluir? Hoje o nosso processo comercial está dividido, né, em algumas etapas. Hoje eu estou mais focada como hunter aqui na Fluir, então eu trago as oportunidades, eu faço a captação, né, de leads. Posso considerar, sim, que a maioria das atividades elas estão mais focadas em pré-vendas, né, mas Tá. exerço também outras atividades que apoiam as outras etapas do processo, né. Então eu estou hoje mais focada em trazer clientes, trazer as empresas para a nossa camada e fazer essa integração com a venda, né, com os outros vendedores. Agora, quem cuida do fechamento é outro profissional. Sim, hoje a gente tem os próprios closers, né, que são os donos de negócio, que tem, além de todo esse conhecimento, né, do próprio negócio em si, tem toda a questão técnica também, que ela já agrega bastante valor na hora do fechamento. E olhando para tua rotina como uma hunter, né, uma profissional que vai prospectar, quais são os maiores desafios que você enfrenta ou que você enfrentava? Não deixei de enfrentar nenhum, porque eles são um pouco comuns no nosso mercado, né, então eles não desaparecem. São as objeções, sempre foram, né? O que acontece? Nenhuma empresa hoje sobrevive sem um serviço de TI, seja ele Tá. simples, essencial,
né, mais maduro de acordo com a necessidade. Então, os principais desafios na hora de trazer clientes, na hora da prospecção ativa mesmo, são as objeções comuns, né? Normalmente as empresas já possuem fornecedor, né, elas estão satisfeitas, não há abertura para negociações no momento, então o que acontece? O desafio maior é o seguinte, como que eu faço essa empresa que já tem um parceiro refletir se aquilo que ela está recebendo é o suficiente, se está correto, se condiz com a entrega, e como que eu gero uma curiosidade dela conhecer algo diferente. Então, é uma nutrição, né, um despertar de consciência, uma educação que a gente faz até evoluir para uma oportunidade que esse lead possa nos dar. É fazer ele refletir sobre aquilo que ele está recebendo, se aquilo de fato condiz com o que o negócio dele precisa, né, e com aquilo que ele entende que ele deve receber. A gente trabalha muito a consciência da empresa em entender sobre ela mesma. Então, a gente, às vezes, pode até avaliar a eficácia do trabalho de um terceiro pela forma como ele passa as informações para a empresa. Então, o quanto você conhece da sua própria estrutura de TI, ou isso está tudo com um terceiro? Você não consegue, você não sabe de nada, ou você sabe só um pouquinho? Qual que é o teu nível de consciência trabalhando com esse parceiro hoje? Entendi. E hoje você usa quais ferramentas para encontrar novos clientes? Nosso processo, ele é o famoso arroz com feijão, né? A gente faz o básico, e o básico funciona, óbvio, que sempre com algumas adaptações para o nosso processo. Então, hoje, né, na ferramenta, nosso processo comercial ele é 100% outbound, né? Nós vamos até o cliente que tem perfil e a gente valida se ele tem a dor, né? Diferente do inbound, que é quando eles levantam a mão já sabendo que tem a dor, já sabendo que tem necessidade, e eles vêm até nós. Então, hoje a gente utiliza o Snóvio, né, para fazer ali toda a questão de prospecção fria de e-mails, né, também de pesquisa de novos leads. E a famosa ligação telefônica, o famoso LinkedIn também, o famoso WhatsApp, né, sempre com estratégias focadas em ir até o cliente, gerando valor, né, para conseguir essa oportunidade, essa abertura. Então é muito simples, e a gente utiliza o RD Station como CRM para botar todo o nosso processo lá dentro. Então são só duas ferramentas. Pô, que massa. A gente usa bastante aqui a Snovel. Inclusive, eles são bem próximos da gente. Dentro do programa de aceleração tem um módulo que a gente lançou agora no final do ano passado, 2024, que ensina a setar a ferramenta, a colocar no fluxo de e-mail. Então, eu vou deixar um link. De repente, você que está nos assistindo, nos ouvindo, está interessado em uma ferramenta que ajude a gerar lista, a prospectar. Tem um linkzinho aqui na descrição pode interessar para vocês. Vale a pena conhecer, né, Sofia? Tem um plano gratuito ali, se não me engano, são 50 créditos. E, cara, você pode testar à vontade ali. É uma ferramenta muito boa aí que a gente recomenda, né, Sofia? Isso aí. Mas, obviamente, o trabalho mais árduo realmente é do vendedor, né? É do prospectador. Claro. Então, é muito importante a gente ter em mente o seguinte, que existem as ferramentas para nos ajudar, mas é a nossa rotina diária ali dentro da área comercial que vai fazer a diferença. Nossa constância, nossa inteligência emocional, a disciplina principalmente, de fato é isso que faz diferença, por isso que a gente usa poucas ferramentas, porque realmente o segredo da operação está nas pessoas, né? E o teu público ele responde bem em e-mail? Quem compra serviços de TI é um público que você consegue boas conexões por e-mail? Olha, eu diria que público nenhum gosta de e-mail, né, Leandro? Porque isso é do ser humano mesmo, é questão comportamental, das pessoas lerem o e-mail e ignorar, não responder, e isso é normal, tá? Isso já se espera, por isso que a gente trabalha com algumas cadências para potencializar isso de forma positiva. Mas eu poderia te dizer que a grande maioria responde bem, sim, a prospecção por e-mail, mas aí a prospecção fria nós fazemos pelo Snov. A prospecção focada em construção de valor e relacionamento é personalizado dentro do nosso processo. Aí sou eu mesma que faço de acordo com a nossa modelagem. Ela é 100% personalizada pro cliente, né? O segredo é a personalização. Entendi. Então tem hora que você está ligando para o cliente, tem hora que você consegue ativar ele pelo WhatsApp. A maioria, pelo menos no nosso ICP, no nosso público aqui na Serra Gaúcha, que é o público da indústria, do polo metal mecânico, que é um mercado muito forte, responde melhor, por incrível que pareça, a ligações. Olha só, que O interessante. WhatsApp Tem nem um. tanto, mas isso é uma questão regional, eu imagino, né? Eu posso falar só sobre a região que a gente atende, mas é um tipo de perfil de cliente que recebe bem ligações, muito mais até do que e-mails às vezes.
Interessante. Isso é bastante interessante. E você falou bastante agora há pouco da parte de mentalidade, né? Uhum. Você falou ali de inteligência emocional, você citou, riscou perto de resiliência, porque quem é hunter, né? Quem prospecta muitos negócios, precisa ter uma resiliência alta, né? Mas o que, e outra, você trouxe as ferramentas, você falou do teu processo ali, faz uma conexão ali por e-mail, liga, né? Enfim, você tem essa. Quais são os comportamentos, né? Olhando para a mentalidade de sucesso em vendas, quais são os comportamentos que você acha essenciais para o amigo ouvinte que está nos ouvindo, nos assistindo e quer vender serviço de TI, tá? Ele tem que desenvolver para ser um super vendedor ou uma super vendedora, Sofia. Como você, tá? Como você. Uhum. Então, vou falar novamente daquilo que eu sei, do mercado que eu atuo. Venda de serviços por si só, ela já é bem diferente de venda de produtos, né? Então, são coisas diferentes, processos diferentes e atitudes diferentes também. Falando de venda de serviços Tá. de TI, que é um mercado muito competitivo, muito agressivo também, e que é muito fácil para o lead se confundir sobre o que é bom, o que não é, eu posso te dizer que a maior ferramenta humana que a gente pode ter é o relacionamento. Falando de serviços de TI, Relacionamento. relacionamento. É isso que de fato faz a diferença na hora de fazer um fechamento, fazer uma venda com um lead, né, com um potencial cliente. Isso eu vejo que é uma coisa que a maioria peca, né? Foca Tá. muito em agressividade, em ofertas irresistíveis, né? Eu sei que todo mundo Gatilho trabalha com mental. metas, gatilhos mentais, mas isso não funciona para todos os mercados. Tá. Eu, como uma pessoa que vim da área técnica, né, como eu comecei lá como estagiário de TI, fui evoluindo, passando por todas as áreas, posso te dizer como uma pessoa que já foi técnica, que em todas as áreas de TI o que faz de fato a diferença é o relacionamento, a construção da confiança e uma entrega de valor real. E o que você acha que o amigo ouvinte tem que ter para desenvolver bem esse relacionamento? Né? Eu tenho algumas coisas na minha cabeça, mas eu queria te ouvir. O relacionamento, ele começa treinando a tua equipe interna. A gente tem que imaginar que dentro de serviços de TI existem aquelas áreas essenciais, aquelas atividades essenciais que toda empresa de TI vai fazer. Começando Tá. lá pelo teu suporte técnico. A gente vai prestar sempre o suporte para uma pessoa, independente de qual seja o problema técnico que ela tem. Então, começa desde a forma como você se comunica, como você aborda esse usuário, né, como você resolve o problema, porque eu até faço essa brincadeira aqui na Fluir e fiz bastante também durante as aulas do PASV, né? Nunca é o que e sim o como. Então, independente do problema que o usuário tiver, até mesmo a forma como foi, como o tempo que levou para ser resolvido, o que você fez não interessa. Mas como você tratou isso, como você tratou ele, ele vai lembrar. Então, isso vale para vendas também. Então, treinar a equipe interna para desenvolver essas habilidades pessoais, né, de comunicação, uma boa oratória, ela faz toda a diferença também. Um senso de análise para que a gente consiga entender com bastante clareza quais que são as necessidades, porque a gente tem que saber fazer a tradução das coisas. A gente tem que saber fazer a tradução de algo que é técnico para algo que a gente consiga falar para uma pessoa, para um usuário, imaginando que ele tem 5 anos, só que lembrando que ele não tem. Então, Tá. TI é muito isso, né? Fazer essa tradução e treinando a equipe interna, desenvolvendo ali as habilidades pessoais, como a gente consegue se relacionar melhor com o cliente e de forma genuína. Isso vai criar um relacionamento, né? Se a gente trabalha muito com venda consultiva, funciona bem para esse modelo. Eu costumo brincar que é você conseguir fazer boas perguntas para você estimular a outra parte responder, falar para você, interagir com você e ao mesmo tempo você trabalhar a sua escutativa. Né? Eu acho Isso que mesmo. dentro desse criar relacionamento, o mais importante é você conseguir deixar a pessoa à vontade com você e a gente. Quando nós recebemos uma pergunta, normalmente a gente fica à vontade em dar resposta, porque é o nosso dia a dia, é o nosso, né, é o nosso produto, é aquilo, é a nossa empresa, então fica fácil da gente abrir uma conversa. E se tem, eu estou conversando com alguém que não me interrompe, que não tenta me dar a solução da própria pergunta, fica uma conversa gostosa. Aí nasce, principalmente na prospecção, nasce, né?
esse relacionamento. Pode ser que você venda para essa pessoa, sim, e também não. Pode ser que ela esteja Exatamente. satisfeita com o atual fornecedor, que ela tenha um contrato, mas pelo menos você descobre quando vence esse contrato. Você descobre, por exemplo, quando você tem que ligar para essa pessoa para entrar na concorrência, para saber se ele renova com o atual fornecedor ou se ele dá a chance para você entrar. Você precisa de relacionamento para você conseguir chegar nesse nível da conversa, né? E, e de fato conseguir levar essa prospecção para uma oportunidade de negócio. Faz sentido, Sofia? Exatamente isso. Isso que você acabou de descrever é o relacionamento. Essa semana mesmo eu peguei uma situação com um cliente em potencial, né, que eu estava prospectando. E o que Tá. melhor explica isso é o fato dele ter dito assim, olha, eu tenho essa pessoa aqui que trabalha comigo há anos, é meu conhecido, eu confio e tudo mais. Mesmo essa pessoa não sendo a melhor, não tendo as melhores ferramentas, não tendo o melhor conhecimento, ela simplesmente está atendendo essa empresa hoje por causa de relacionamento. Então, é aí que a gente tem que começar a trabalhar o que às vezes mantém as empresas por bastante tempo com um fornecedor. Muitas vezes pode ser nem pela entrega, pelo tamanho, pelo que a empresa vende, mas e sim porque essa empresa conseguiu construir uma base de relacionamento tão forte que isso fez total diferença na hora de manter esse fornecedor do teu lado por muito tempo. E em cima disso que a gente está falando, de relacionamento, né? Qual é a importância da disciplina? Você como hunter, o que se fala sobre essa habilidade específica que a gente precisa desenvolver? A disciplina ela tem que existir em qualquer área da nossa vida, né, Leandro? Uhum, Principalmente com quem trabalha com vendas. O comercial dentro de uma empresa é aquele que traz o lucro, que traz as oportunidades que, em tese, é a engrenagem para que a empresa continue funcionando. Então, imagina também a pressão que é em cima desses profissionais. Né? E a disciplina ela vai se complementar com outras coisas. Ela vai se complementar principalmente com a resiliência e inteligência emocional. Então, tem que andar juntas. tá. Eu brinco bastante aqui na empresa, na equipe, que assim como a gente é na vida, a gente é naquilo que a gente faz no trabalho. Então não tem Uhum, como eu ser uma boa vendedora se antes eu não sou uma boa Sofia lá na minha vida pessoal. Né? Então a uhum. questão da mentalidade, a disciplina, a inteligência emocional, elas precisam andar juntas. E em vendas não tem como não ter disciplina. Fazer todos os dias a mesma coisa, né? Às vezes realmente são tarefas muito maçantes, às vezes são tarefas chatas, mas é o tédio repetitivo que faz a diferença nas vendas. A gente tem que fazer isso todos os dias e é isso que traz o sucesso, né? Porque vendas é uma ciência, não é mágica. Por mais que às vezes a gente faça parecer mágico, mas não é. É uma é uma cadeia repetitiva de atividades todos os dias que vão te levar num resultado lá no fim do mês ou lá no fim do ciclo, né, do teu processo de vendas. Perfeito, perfeito, muito bem pontuado, muito bem pontuado. A disciplina ela permeia todos os campos da vida, né? Isso E aí. quando você se dispõe, né, a fazer, por exemplo, quinze ligações num dia, e você se mantém focado em fazer 15 ligações, cara, é a disciplina que vai fazer você chegar no final do dia com 15, 16 ligações feitas, né? Não é a Exatamente. motivação. A motivação, ela vai te ajudar a pegar o telefone na mão, mas é a disciplina que vai comandar todas as forças que você tem para você conseguir fazer a prospecção. Né? Mesma coisa follow-up de proposta e mesma Isso. coisa usar o CRM, você citou o RD CRM, né? Aqui a gente está usando Plumes CRM. Pô, como é que eu atualizo o CRM? Disciplina. Terminou uma reunião, né? Não levanta para tomar um café, não levanta para ir no banheiro, não levanta para falar com o colega, preenche o CRM. Né? Terminou uma call, pô, durante a call, preenche o CRM, sabe? É mostrar que manter a sua ferramenta organizada, atualizada, é fundamental para você ter sucesso, não só a empresa. A empresa, né, é uma consequência do seu time, como você muito bem disse. Então, realmente, Exatamente. eu fico bastante feliz e impressionado com o fato de a gente cada vez mais falar sobre disciplina, né? E aí eu queria entrar num tópico aqui, um tópico de técnica de vendas, né? Então, você Uhum. já tem o seu processo, se você quiser, inclusive, você pode descrever ele melhor.
Eu queria saber sobre as técnicas que você utiliza nesse processo para você conseguir conduzir bem uma reunião de negócios, para você conduzir bem um cliente até a reunião, enfim, quero te ouvir. Bom, hoje as maiores atividades que eu realizo, elas estão, né, focadas ali na parte da prospecção, qualificação, captação, para conduzir até uma oportunidade Tá. ali de reunião, de conversa. Então, eu não uso muitas técnicas, eu uso a minha experiência, né, principalmente com usuários. Eu atendi por muitos anos suporte técnico focado em usuários, então eu já estava familiarizada com esse comportamento, né? Então, na parte da prospecção, eu antes de fazer uma abordagem, né, para um lead em potencial, eu passo bastante tempo estudando o mercado dele, o que ele faz e as Tá, pessoas com quem eu preciso falar. A gente tem que ter esse preparo antes tá. de ligar, porque senão é só mais uma pessoa fazendo a 20ª ligação para aquele lead em potencial e ele passando o dia inteiro recusando as ligações. Então, o primeiro passo é entender bem do mercado do lead, saber com quem que você vai falar, estudar a possível concorrência que ele tem hoje, o que, que ele está recebendo, né, para você também ter essa munição, e fazer as perguntas certas, as perguntas não óbvias, né? Sair um pouco daquela questão. Hoje, se você já tem fornecedor, se você está sendo bem atendido, isso tudo ele já deve estar ouvindo na 19ª ligação. Né? Ele não gostaria de ter que ouvir na 20ª. Então, fazer as perguntas básicas de qualificação, obviamente, mas fazer aquelas perguntas que ninguém faz. Que aí é a nossa experiência técnica que nos proporciona isso, né? Isso é um diferencial de vendedores técnicos para vendedores que não são da área, mas que acabaram migrando. Então, eu não uso muitas técnicas, eu só uso a experiência de mercado que eu tenho mesmo. Eu tenho conversado bastante com profissionais que eram de outras áreas, áreas técnicas, e migraram para a área comercial, né? Eu percebo que, assim, é uma percepção, eu não tenho nenhum dado científico sobre, tá? É uma percepção. Eu percebo que é muito mais fácil uma pessoa técnica aprender a vender do que uma pessoa que não é técnica, que vende, aprender a parte técnica. Eu não estou diminuindo o fato de aprender a vender. Né? É um desafio, né? Principalmente para quem de repente tem uma carreira mais técnica, mais introspectiva e tudo mais. Você começar a aprender a vender tecnicamente falando pode ser um grande desafio. Né? Mas eu percebo que é um desafio melhor encarado por quem tem a parte técnica, porque a impressão que eu tenho é que esse profissional ele se apoia muito nessa parte técnica. Pô, como eu conheço a solução, porque eu era o usuário ou eu era o cara que entregava, fica fácil de eu enxergar os pormenores. Você concorda comigo ou não? Eu vou ter que concordar, porque eu posso dizer que na maioria dos casos é isso mesmo. Nós, como técnicos já que atuamos um dia nessa área, a gente já esteve nos bastidores, a gente sabe exatamente as dores, sabe como é que faz, como é que atende. Então, falando de serviços de TI, só o fato de eu ter sido já técnica, analista, eu tenho já um know-how que não precisa ser ensinado. Então, é muito mais fácil aprender as habilidades de vendas do que aprender todo o mercado de TI. É. Então, posso te dizer que é uma vantagem competitiva com relação às demais empresas de TI. Eu percebo que existem grandes empresas que têm muitos vendedores que não vieram da área de TI e têm uma dificuldade muito grande de absorver esse conhecimento, porque muito mais do que só aprender sobre TI é ter uma familiaridade, é o teu perfil bater um pouco com esse mercado, sabe? Então, é muito mais fácil para um técnico virar um vendedor do que o contrário. Pode crer, né? É um desafio mesmo. Interessante isso que você trouxe. E eu, eu, eu trabalhei com TI, né? No começo da minha carreira. Mas eu trabalhava com infraestrutura, com cabeamento estruturado, fibra ótica. Mas eu não era uma empresa de serviço, eu era uma empresa de produto. Eu vendia a Uhum. solução para as integradoras, né? É, trabalhei quase 4 anos nessa empresa, saí de vendedor e fui até o cargo de supervisor comercial, foi um desafio muito legal, né? E eu lembro que assim, a minha curva de aprendizado, por ter sido meu primeiro trabalho, né?
eu tinha aptidão comercial, mas eu não tinha nenhum tipo de treinamento. Então eu fazia Sim. muito pela. é, 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 não é osmose, né? Porque eu teria que ter alguém do meu lado. Eu não tinha, eu era o único vendedor na época. Mas eu fui muito pelo instinto. Essa é a palavra certa, instinto. Aí o meu, né, meu primeiro chefe, ele investiu muito na parte de treinamento. Daí eu percebi, cara, que, cara, quanto mais eu participava de treinamento, quanto mais eu lia sobre técnica de vendas, sobre atendimento, cara, mais vendas eu fazia, mais comissão eu ganhava. Então virou realmente um círculo vicioso do bem, né? Um círculo virtuoso, sei lá, para eu conseguir alcançar cada vez mais patamares maiores, até chegar no cargo de liderança. Daí eu saí, fui me aventurar no mercado. Depois de um tempo eu volto para o mercado de TI, também em infraestrutura. Só que aí eu volto para trabalhar num cliente meu, daquela época do distribuidor. Nesse momento eu começo a vender serviço, né? Eu começo a vender serviço e aí, só que é o serviço mais o produto. Então eu comprava o produto do distribuidor e entregava o produto instalado. Então quando a gente fala de cabeamento estruturado, a gente fala de rede de computador. Então imagina que tem uma empresa lá com 50 posições, ela precisa fazer o cabeamento de dados, de telefonia e tudo mais, né? Então essa era a nossa solução. Eu lembro que o maior desafio naquela época, tirando, cara, prospecção, fechamento, né, concorrência, isso aí é normal, mas o maior desafio naquela época era muitas vezes tangibilizar o que o cliente está comprando. Porque às vezes ele olhava assim e falava assim, tá, mas eu vou ter, por exemplo, 50 pessoas trabalhando aqui, né? Mas como é que vai ser? Da onde vai vir o cabo? Será que não é melhor colocar tudo Wi-Fi? Eu tô falando de algo há mais ou menos 13, 14 anos atrás, né? Então o Wi-Fi já existia, né? Já tinha essa. Mas era uma coisa insegura, não dava para você sustentar 50 posições de trabalho com Wi-Fi. Hoje a gente tem equipamento que consegue fazer isso, né? E consegue fazer isso de uma forma muito profissional. Naquela época, não. Eu lembro que eu tinha esse desafio de tangibilizar, de mostrar. Eu lembro que eu levava um monte de foto no computador, né? Porque eu tô falando de uma época que eu tinha um iPhone 3. Então eu mostrava algumas fotos do rack instalado, sabe? Do piso elevado instalado, antes e depois. Eu tinha esse desafio de tangibilizar na cabeça do gerente de TI o que ele estava comprando quando ele não tinha conhecimento, né? Quando ele tinha conhecimento, o desafio era outro, era provar que a minha empresa podia entregar aquela solução. Era, por exemplo, provar que a marca que eu representava, que na época era Furukawa, era a melhor opção, mesmo sendo a marca mais cara do mercado, né? Enfim, foram vários desafios aí na hora de vender serviço de TI. E para você, Sim. quais são os seus principais desafios hoje na sua profissão, Sofia? Olha, posso te dizer que são vários, né? Porque o mercado ele é realmente bem desafiador. Mas o que eu mais tenho pego ultimamente assim de desafios recorrentes é com relação a retorno obtido por investimento, né? O famoso ROI. Tá. O mercado de TI ele muda muito rápido e ele não muda só para a gente que é da área, ele muda também para os usuários que consomem. Então, os Hum, compradores, os usuários, né, os decisores, eles estão mais ligados, né? Eles estão pesquisando mais, eles estão entendendo mais. Muitas vezes, eles também, ao fazer um investimento em TI, na contratação de um serviço, de um equipamento, de uma ferramenta, eles querem saber o quanto de investimento que aquilo vai dar de retorno, se ele vai conseguir reduzir custos, se ele não vai, ou seja, ele está focando de fato na operação dele, né? Vendo a TI como algo estratégico, né? Não mais como um serviço que você tem ali para apagar um incêndio, né? Digamos assim. Então, o que eu mais tenho estudado para criar estratégias novas de abordar isso de forma diferente é separar em duas partes, né? É o que eu chamo de ROI emocional, no primeiro momento, porque vamos pegar um exemplo, né, de um cliente ali que ele está com um problemão de link de internet caindo,
Hoje ele não tem um equipamento de firewall, por exemplo, que faz essa troca automática para ele quando cai um entre o outro, e ele tem que fazer isso de forma manual, e ele não sabe fazer, e ele precisa ficar ligando para o parceiro de TI dele. Então vamos supor que eu fui lá e resolvi esse problema, só que neste momento eu não consigo dizer o quanto que ele vai ter de retorno financeiro, só vou conseguir dizer daqui a pouco, daqui 6 meses. Né, porque eu acabei de dizer para ele investir em algo, então o retorno financeiro ele não vai ser agora. O retorno que ele vai ter agora é o famoso ROI emocional, né, que é a tranquilidade, cessou as preocupações, ele está mais tranquilo, ele se sente mais seguro. Então é mais aquela questão emocional nesse primeiro momento. Só mais lá para frente que ele vai ter de fato um retorno em números, né, em dados mensuráveis. Mas eu costumo dizer bastante que muitas vezes em TI, né, seja independente da área, o primeiro retorno que o cliente tem é o ROI emocional, né, aquela tranquilidade, aquela segurança, aquela sensação de que está tudo certo, de que está tudo no controle. E isso vem primeiro. O retorno financeiro, muitas vezes, ele só vem depois, né? Porque inicialmente sempre se faz um investimento. Então, é ROI emocional, ROI financeiro. Mas você consegue mostrar o ROI financeiro para ele? Você tem essa métrica na hora de apresentar, por exemplo, uma proposta comercial? Você consegue mostrar isso para o cliente? Porque isso é bem poderoso, né? Depende da situação. Cada caso é um caso, né? Então, cada cliente tem uma necessidade específica. Muitas vezes a gente consegue pegar uma situação, por exemplo, de um cliente que tem uma hospedagem de e-mail e um fornecedor de e-mails. Ele paga tanto hoje. Ele fez a troca por um parecido e ele vai pagar menos. Isso é mensurável. Isso eu já posso fazer na hora, durante o orçamento, durante a proposta, durante a negociação. Mas vai ter casos em que eu não vou conseguir trazer um dado mensurável financeiro de retorno, de redução de custos naquele momento. Porque muitas vezes vai ser o contrário. Muitas vezes eu vou pedir para que ele invista, ou seja, ele vai ter que gastar. Então, são as duas vertentes. Muitas vezes, esse retorno financeiro, essa redução de custo, ela vem só lá na frente, depois que ele já investiu agora. E às vezes pode ser o contrário, às vezes ele pode estar tendo um retorno financeiro de imediato, reduzindo o custo, trocando uma ferramenta, trocando um fornecedor, otimizando processos internos dentro da própria organização. Vai sempre de acordo com a necessidade. Mas é possível sim mensurar dependendo do contexto. Né? Interessante, interessante. E você, né, como você comentou no começo do nosso episódio, você participou do programa de aceleração, turma 10, né, no final do ano passado. E eu queria perguntar para você, né, diante da sua participação ali, quais eram os problemas ou desafios que você tinha e que você queria resolver e que te levaram, né, a procurar um treinamento como o programa de aceleração? Então, eu entrei no programa de aceleração de uma forma muito simples e rápida. Bastou que eu ouvisse um episódio do podcast de prospecção que vocês estavam fazendo e eu ouvi aquilo assim de forma frenética, assim, totalmente focada. Depois que eu terminei de ouvir, eu disse, não, eu preciso fazer, porque da forma que esses caras falam é exatamente o que eu estou procurando e eu não vejo ninguém falar disso. Então, eu entrei buscando ali me desenvolver nessa parte de abordagem, prospecção, captação, que hoje está muito ligada ao mercado de pré-vendas, né? Tá. Mas entrei procurando por isso e acabei saindo uma vendedora full cycle, né? Ou seja, uma vendedora que é capaz de fazer o ciclo completo da venda, desde a prospecção até o fechamento, a assinatura do contrato. Então, eu entrei procurando uma coisa muito pequena e achei uma mina de ouro dentro do PASM que me comprovou que realmente o cenário das vendas ele é muito maior daquilo que eu imaginava. Então, eu saí de lá outra pessoa. Eu não sei nem se eu havia entrado ainda como uma vendedora completa, mas eu entrei como Olha uma só. pessoa que buscava, né, a parte de prospecção. Eu queria uma excelência, porque eu vejo que isso é um déficit bem grande hoje, né, no nosso mercado de vendas. É uma dificuldade muito grande, um desafio muito grande para os vendedores fazer prospecção, abordar, se comunicar, falar, fazer as perguntas certas, entender o contexto das atividades, né, o que essas atividades, como elas contribuem para o restante do processo de vendas. Então, encontrei ali dentro do PASV todas as etapas de um processo comercial e todas foram extremamente proveitosas, né? Principalmente a parte de prospecção. Show. E o que te chamou a atenção no programa de aceleração? Que fez você falar assim, cara, eu sei que você trouxe aí o histórico de eu ter ouvido o episódio de prospecção, mas o que te chamou a atenção? Você falou assim, ó, eu vou fazer.
De novo, eu vou bater na tecla do não é o que, é o como. Não é o que se fala, é como se fala. Não é o que se vende, é como se vende. Então, a forma como você e o Daniel falavam sobre vendas e qualquer assunto relacionado a vendas me chamou demais a atenção porque era algo que eu estava buscando. Era daquele jeito que eu estava buscando falar, me comunicar, vender. Então, que nem eu falei, bastou um episódio completo que eu ouvisse para que eu tomasse a decisão de entrar no PASV. Né? Então, foi mais pelo como do que pelo quê. É a forma que vocês trazem esse assunto das vendas. Interessante. E o que você aprendeu no programa de aceleração que funcionou logo de cara, assim? Você pegou sei lá, um insight numa aula que você aplicou e falou, putz, isso aqui explodiu a cabeça. Veio, sei lá, o tá pago tá aí, por exemplo. Logo nas primeiras aulas, eu não vou lembrar exatamente qual que foi a numeração da aula, mas sobre inteligência emocional, né? Como que isso é importante na nossa rotina comercial do dia a dia. Então, podendo aplicar isso em todas as minhas atividades e conseguindo, a partir disso, organizar todas as etapas, foi exatamente o que mudou o jogo, que virou a chave. E se você puder, por último, compartilhar um pouco do teu resultado, né? Quais eram os resultados? Quando fala de resultado, é cliente, a reunião agendada, remuneração, meta batida, né? Quais resultados você conquistou ao longo do programa de aceleração e que você vem conquistando, né, na sua carreira, na sua vida, porque, né, você ainda está desenvolvendo muita coisa ao mesmo tempo. Então, como a gente hoje trabalha com vendas consultivas, né, nós somos 100% consultores, né, a gente não tem vendedores hoje aqui na Fluir, nós temos um time de consultores. Então, nesse processo de vendas consultivas, eu senti, né, nós enquanto equipe também, porque isso reverberou em toda a nossa equipe interna também. Ah, é? A facilidade como a gente melhorou a construção dos relacionamentos, a forma como a gente conseguiu captar melhor a atenção, uma atenção genuína dos leads, né? Um interesse genuíno por aquilo que a gente oferece, aquilo que a gente faz. Isso eu posso te dizer assim que na parte de abordagem, né? Então melhorou em todos os aspectos. A forma como a gente se comunica, como a gente prospecta, como a gente qualifica, né? O novo contexto que a gente começou a explorar dentro do mercado, ou seja, saindo do óbvio, estudando mais a concorrência, entendendo o que cada uma oferece em comparação a gente, o que a gente faz para fazer esse contorno, né, dessas objeções que são de praxe, né, com relação a fornecedores. A parte de CRM mesmo, né, de ter essa disciplina de preencher as informações, de botar o máximo detalhado possível, né, de não somente eu, mas o restante dos colegas que participam do processo comercial também começarem a utilizar o CRM para colocar lá as suas atividades. Então eu posso te dizer assim que de forma completa o PASV ele foi decisivo para melhorar 100% todo o processo comercial aqui da nossa equipe. Caramba, que massa. Então, processo comercial, controle de objeção ali no final do processo, a parte de prospecção, CRM, legal. Pô, vai estar resultado, hein, Sofia? Isso Parabéns, aí. viu? Não, é Muito muito bom. gratificante, né, em tão pouco tempo, e ainda quando eu estava no PASV, ter tido esse retorno, né, porque conforme a gente vai aprendendo nas aulas, a gente vai colocando em prática. E logo ali nas primeiras aulas eu já consegui converter, né, essas ações em resultados muito positivos para todo mundo. Então foram vários tapagos, né, de várias Ah, formas que a gente conseguiu. bom. Que bom, eu fico muito feliz por você. E nem eu comentei no começo do nosso episódio, você tinha vários desafios no começo. Eu sentia você ali tensa na aula tal. Depois eu percebi que você foi mudando. Na última aula você era outra pessoa. E, cara, assistir a sua jornada foi muito legal. Da minha parte também, como treinador, né? Como facilitador desse programa. E eu e o Dani, a gente sempre falava, pô, tá vendo? Olha só que mudança, olha o mindset, olha a pergunta que ela trouxe. Você trouxe perguntas muito mais interessantes no final do programa de aceleração. Foi muito legal assistir a sua evolução. Parabéns, tá? Fico muito feliz de ter tido essa evolução em tão pouco tempo, né? Eu imagino que tiveram colegas que muitas vezes só tiveram ali uma consciência realmente do que estavam colocando em prática um pouco mais para o final, né? Tanto que eu também tive essa evolução um pouco mais para o final, porque foi mais no final que eu comecei a perceber assim o resultado, né? Ele não é imediato.
uma coisa que a gente tem que colocar em prática todos os dias, mas eu realmente lembro que até os colegas de curso, eles faziam piada, né, que eu comecei uma pessoa e depois botaram outra no meu lugar, porque não parecia ser a mesma pessoa, né, então foi uma evolução bem grande, e até eu dou risada porque realmente é verdade, né, a gente entra de uma forma e sai de outra, completamente É diferente. isso aí. É isso aí, é isso aí. E agora a gente tem um formato novo, né? Além do programa de aceleração das aulas, a gente tem o formato mentoria, porque a gente percebeu que a gente precisava de mais tempo acompanhando a turma, mais encontros. Então hoje as aulas são de segunda-feira à noite e as mentorias são quinzenais de terça-feira, né? Então a gente tem acompanhado essa evolução cara, é uma coisa que eu sempre digo, né? O desafio que você enfrenta na sua carreira profissional no começo do programa de aceleração é um. Quando você termina ele 3 meses depois, você já venceu aquele lá, você já está em outro desafio. Porque não para de chegar desafio na nossa vida. Tô certo ou tô errado, Sofia? Com certeza, a gente sai blindado, né? A gente entra com um nível de consciência de vendas que muda totalmente, durante e no final, né? E daí a gente se sente no fim órfão, órfão de pai e mãe, porque a gente fica fascinado de um jeito, né? Com toda a formação que a gente não quer que acabe. Né? Então, até hoje eu ainda reassisto várias aulas, vários dos nossos encontros para pegar insights e visões diferentes do que a gente já passou, mas o que eu posso dizer é que quem não fez, pelo amor de Deus, faça. Porque realmente ele transforma a gente como vendedor, e não só como um vendedor, mas como uma pessoa mais inteligente emocionalmente. Isso eu vou frisar bastante, porque realmente foi o que fez a diferença. Tá? A inteligência emocional é o Excelente. que move os times de vendas hoje, e eu vejo que é uma falha muito grande de muitas empresas não investirem e trabalharem nisso. É um vendedor, ele precisa Nota. estar bem emocionalmente, né, bem alinhado entre todas as áreas para que ele performe bem. Né? Porque vendas é um esporte de alta performance. Não tem jeito. Concordo contigo, concordo contigo. Bem, se você está nos ouvindo, nos assistindo e quer conhecer o programa de aceleração, lembre-se, tem link na descrição deste conteúdo. Sofia, que episódio delicioso. Adorei gravar com você. Tenho certeza que o amigo ouvinte também aprendeu bastante com você. E eu queria deixar um espaço para você se despedir da audiência e também para você falar como o amigo ouvinte, a amiga ouvinte pode se conectar com você. Lembrando que eu vou deixar o link, os links para suas redes aqui embaixo desse conteúdo também. Então, fica à vontade, o espaço é seu. Show de bola. Bom, o que eu tenho realmente para recomendar a quem está escutando a gente é que, se não puder fazer de imediato, né, uma mentoria, um programa de aceleração, começa ouvindo os podcasts ali no YouTube, no Spotify, que isso já dá um up de 50% ou mais na nossa consciência ali sobre vendas, a gente aprende demais. Eu tenho certeza que muitos dos colegas que já participaram dos programas vieram por ali, então é um conteúdo riquíssimo que está ali de graça. Né? Então, sugiro que quem está nos vendo agora e tem essa intenção de fazer o PASM, faça, porque realmente é um investimento que ele vai te dar um retorno muito mais rápido e muito maior do que você imagina. E quem quiser trocar uma ideia, bater um papo comigo ali para falar sobre essa parte de serviços de TI, pegar alguma dica ou fazer alguma troca, pode me achar lá no LinkedIn, né, Sofia Garcia. Logo, acho que eu sou uma das primeiras que aparece ali como Hunter, então é bem fácil de me achar. Pode me chamar por ali para a gente bater um papo, conversar, trocar uma ideia, que vai ser bem prazeroso. É isso aí. Nota 10. Vai lá, se conecta com a Sofia, que eu tenho certeza que vai ser bem legal. E não esquece de falar que você ouviu ela no Papo de Vendedor. Agora é o seguinte, tá no YouTube? Então faça o seguinte, já curte e se inscreve no canal. E deixa no comentário desse vídeo aqui, tá? Os seus principais insights. Se você tiver alguma dúvida, põe a sua dúvida aqui para a gente poder debater e continuar essa conversa aqui nos comentários do YouTube. E se você quiser aproveitar esse momento que você está aqui se dedicando, se desenvolvendo no YouTube, né? Aproveita para assistir 2 novos episódios do Papo Vendedor que tem a ver com o que a Sofia e eu nós conversamos aqui. O primeiro deles é sobre rejeição, como lidar com a rejeição e desenvolver a sua resiliência. E o segundo episódio é o episódio que ela citou sobre prospecção de novos clientes. O conteúdo está aqui na lateral para você poder
consumir agora. Tamo junto? Forte abraço, boas vendas e sucesso!